Quem está chegando aqui agora, eu sou o Lucas Mateus e eu estou aqui para falar sobre 3 coisas que irão mudar a tua vida neste ano que está chegando de 2019. Pois bem, eu estou aqui para falar sobre 3 coisas. Quais são elas? Estou aqui para falar sobre o fracasso, sobre persistência e sobre o seu porquê. Sim, meus amigos, a sua razão de existência, que vai mudar completamente a sua visão no ano de 2019. E para isso eu vou utilizar como história de fundo a história de Buster Douglas. Sim, Buster Douglas versus Mike Tyson. É uma história de pura motivação, que eu vou utilizar como metáfora e fazer uma comparação com a sua e a minha vida para te levar a entender esses 3 pontos que são elementares: persistência, fracasso e o seu porquê. Pois bem, para você que é novo aqui, se inscreve logo no canal, deixa o seu like, porque isso nos ajuda a produzir mais e mais vídeos. Para você que está chegando agora, é o seguinte, o nosso canal é pura motivação. Quando eu estou falando de uma história de vida minha, é motivação do começo ao fim. Pois bem, sem mais delongas, eu vou falar sobre o fracasso. O fracasso é a perca de ânimo, é a derrota, é a frustração, é aquilo que tira o teu tesão de viver. Então, o fracasso nada mais é do que, sabe, a decepção que você teve por não atingir aquilo que se esperava, a sua meta. Então, por que eu vou falar sobre fracasso hoje? Porque do começo ao fim do dia eu sou um fracassado. Eu fracasso de manhã, fracasso de tarde e fracasso de noite. Fracasso comigo mesmo, fracasso com os meus amigos, com a minha família e com as minhas metas de vida. Então, Lucas, você é um eterno fracassado. Pois é, a questão é porque eu entendi o fracasso e sei que ele faz parte da minha vida. Então, quando eu quero acordar mais cedo e eu acordo mais tarde, quando eu quero estudar e acabo indo, sei lá, viver um pouco mais da minha vida. Então, quando eu quero fazer uma coisa e faço outra completamente diferente, fugindo das minhas metas, eu chego no fracasso, na perca de tesão de viver. Então, Lucas, por que você está falando sobre o fracasso? Porque o fracasso foi fundamental para eu entender o sentido da minha vida. Por exemplo, a morte. A morte é um fracasso. É o fracasso da sua expectativa. Você, então, não esperava que a morte batesse a sua porta. E por isso foi um dos grandes fracassos que eu tive na minha vida, foi quando o meu pai veio a ser assassinado. E eu tive que superar este fracasso, melhor dizendo, não sei nem se eu superei, eu acho que eu aprendi a conviver com a morte do meu pai. Então, são fracassos que irão te bater, a vida não quer nem saber, ela vai te encher de porrada e você vai ter que, não importa se você for durão, você vai ter que superar o tranco, meu filho. Então, por isso que eu vou falar sobre o segundo ponto, que é persistência, teimosia, insistência. Persistência é a capacidade de você não aceitar o fracasso. Persistência é a não aceitação do fracasso. Então, por exemplo, quando você não atinge a sua auto-performance, quando você se frustra, quando você não aceita a morte de alguém, você começa a persistir, a ir atrás, a não aceitar o fracasso. E aí que você vai começar a entender a derrota. E você vai buscar uma nova forma, um novo caminho, uma nova rota, uma nova meta de vida, uma flexibilidade, uma adaptação ao meio, adaptação à morte, adaptação à frustração, adaptação a não passar num concurso público. Então, o fracasso é o ponto inicial. A persistência é a não aceitação do fracasso. E tudo isso só vai valer, ou seja, você só vai ter essa persistência, essa insistência, ou como melhor minha mãe diz, essa teimosia, se você souber o seu porquê. Pois é, meus amigos, aí eu vou utilizar a história de Buster Douglas. Buster Douglas foi um lutador de boxe que testemunhou a maior zebra do século. Buster Douglas versus Mike Tyson. Você não está entendendo. O Mike Tyson naquela época era o campeão de todos os pesos pesados. E o campeão mundial dos pesos pesados naquela época era praticamente um deus. Você não está entendendo. O boxe naquela época não era um esporte, era o esporte, meu filho. O boxe ele detinha
todas as atenções e os holofotes da mídia mundial. E o campeão de pesos pesados, Mike Tyson, detinha todos os holofotes porque o cara era bom. E ele estava lutando, ele iria lutar com Buster Douglas. E aí o que aconteceu? Mike Tyson não se preparou como devia, foi com a equipe totalmente inexperiente para o confronto, os seus treinadores não levaram até mesmo os equipamentos que eram essenciais para, por exemplo, contornar as luxações ou o sangramento do Tyson. Eles foram totalmente confiantes e a luta contra Evander Holyfield, logo após a luta do Douglas, já estava praticamente acertada. Todas as bancas de aposta apostavam absurdamente em Mike Tyson. O cara era um destruidor, um demolidor. Então o que acontece? Buster Douglas foi e Mike Tyson não contava com o porquê do Buster Douglas, ou seja, com a razão de estar ali, com um motivo. 2 meses antes, 60 dias antes da luta, a mãe de Buster Douglas tinha falecido e 2 dias antes dela morrer, ela tinha dito: meu filho, você vai derrotar Mike Tyson, eu quero ver meu filho derrubar o Mike Tyson. E ela dizia para todo mundo que Buster Douglas, o seu filho, iria derrotar Mike Tyson. E 2 dias depois que ela disse isso, ela veio a falecer no hospital. E ela estava muito doente. Então Buster Douglas utilizou toda aquela motivação e foi para a luta com a razão, com um propósito único de derrotar e derrubar o gigante Mike Tyson. E o que aconteceu? Primeiro round, Buster sofreu o fracasso, ou seja, pancada de Mike Tyson, ele já é golpeado e nocauteado no 8º assalto. Logo quando já começa a luta, passa alguns assaltos, no 8º round, Buster Douglas sucumbe a Mike Tyson. E aí, o que acontece? O juiz chega a contagem e Buster Douglas é salvo pelo gongo. Isso mesmo, senhoras e senhores. Buster Douglas é salvo pelo gongo e volta com fome, com o porquê para derrotar Mike Tyson. Ele volta para os outros assaltos e adivinhe, ele derruba Mike Tyson, nocauteia, tira o título do Mike Tyson e quebra todas as bancas de apostas à época. Absurdamente todas apostavam em Mike Tyson. Mas por quê? Porque Buster tinha um propósito maior. Porque o porquê de Buster Douglas era muito maior do que qualquer fracasso que poderia existir. Por isso que ele fez o quê? Persistiu. Ele caiu, ele fracassou no 8º round contra o Mike Tyson, mas ele se levantou, se ergueu. E ninguém, senhoras e senhores, tinha se erguido depois de um nocaute de Mike Tyson, depois de ser derrubado, de ter beijado a lona contra Mike Tyson. E Buster Douglas conseguiu fazer essa proeza e se ergueu e derrotou o motherfuck Mike Tyson. Então, eu tô aqui para falar sobre isso. Buster tinha 2 opções: ou ele iria para aquela luta e morreria para ir junto à sua mãe, ou ir ao encontro da sua mãe que estava morta, ou ele iria derrotar o Mike Tyson. Então ele iria lutar até a morte. E você, meu filho, o que você está fazendo nesse ano de 2018, nesse ano de 2017, sei lá, nesse ano de 2019, 2020, sei lá quando você está vendo esse vídeo, mas o que você tem feito para levar a razão de existir para a arena de luta? E qual é a arena de luta? A sua vida. Por isso que eu digo, fracasso, eu sempre fracasso de manhã, de tarde, de noite, mas eu sou um cara muito teimoso, persistente, porque eu tenho uma razão, eu tenho um propósito, que é mudar a vida das pessoas. Se eu tenho esse propósito de mudar a vida das pessoas, de mudar a minha vida para melhor, para me dar alegria, vontade de viver, ânimo, eu não posso deixar sucumbir por esse fracasso. Então é por isso que eu utilizo a motivação de Buster Douglas para entender o fracasso e saber que a vida vai me encher de porradas sempre, de manhã, de tarde, de noite. A gente vive no fio da navalha. Um dia a morte vai bater na sua porta, um dia você não vai passar no concurso, um dia você vai, sei lá, não conseguir pagar a conta de luz e água que chega na tua casa, mas você tem um porquê, a essência que te mantém vivo. E é isso que o Buster fez e é isso que você tem que fazer na sua vida. Por isso, gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu gostei, a gente vai fazer mais vídeos como esse. Valeu, fica com Deus, nesse ano de 2019 eu vou fazer mais vídeos, é nóis, fui!